Deseja ter intimidade com o Espírito Santo e já tentou de tudo, mas não sabe como o fazer. Talvez deseje saber como avaliar a sua caminhada com Deus para ver se está a caminhar de perto com o Espírito Santo. Então este vídeo é para si. Neste vídeo, vamos mostrar-lhe os sinais que se manifestam na vida das pessoas que têm uma relação íntima com o Espírito Santo. Estes sinais distinguem-nas dos outros crentes que não dão prioridade à intimidade com o Espírito Santo. Certifique-se de que assiste até o fim para não perder todos os sinais e os passos que precisa de dar para construir intimidade com o Espírito Santo. O último sinal pode surpreendê-lo, por isso esteja atento. Mas antes disso, uma forma de nos encorajar a trazer-lhe mais da Palavra de Deus é subscrever o canal e carregar no botão like. Deus vos abençoe ao fazê-lo. O que é que significa realmente ter intimidade com o Espírito Santo? Ter intimidade com o Espírito Santo significa desenvolver um relacionamento próximo e pessoal com esse aspecto do divino. Não se trata apenas de conhecer o Espírito Santo. Trata-se de experimentar uma ligação profunda que influencia os seus pensamentos, ações e a sua vida em geral. Tal como se fala com um amigo próximo, pode partilhar os seus pensamentos e sentimentos com o Espírito Santo, refletindo sobre as suas experiências, medos e alegrias. Outro aspecto importante é a transformação que muitas vezes acompanha esta relação, e é disso que falaremos no vídeo de hoje. Não se pode afirmar que se tem intimidade com o Espírito Santo sem que as pessoas à nossa volta, ou mesmo nós próprios, vejamos algumas transformações. Talvez você esteja observando algumas mudanças nas suas atitudes e comportamentos. Não analise demais as coisas. Aqui estão 10 sinais de uma vida que tem intimidade com o Espírito Santo. Sinal número 1. Maior sensibilidade espiritual. Está a ficar mais espiritualizado? Nada lhe passa ao lado ou lhe acontece de surpresa. A sua capacidade de percepção das coisas espirituais é inigualável. Os seus arsenais espirituais estão de tal forma despertos que parece que está a viver no céu. Viver assim só é possível por causa da intimidade com o Espírito Santo. Abraão tinha tanta intimidade com Deus que Deus achou que era injusto para ele que algo acontecesse e Abraão não soubesse. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, fez a seguinte pergunta: devo esconder isto do meu amigo Abraão? A resposta foi não. Deus não o escondeu, mas disse-lhe o que estava prestes a acontecer, e Abraão não se limitou a ouvir a informação. Deu um passo em frente e negociou com Deus. Salvou o sobrinho, embora não pudesse impedir que a desgraça se abatesse sobre Sodoma e Gomorra. A sua vida de crente íntimo do Espírito Santo será semelhante a esta. Ouve muitas vezes a voz de Deus e sabe o que deve fazer. Tal como Abraão, tem visões, encontros, visitas de anjos e outras experiências que não pode partilhar com os outros porque eles não vão acreditar em si. A Bíblia diz em João 16:13: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele guiar-vos-á a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá apenas o que ouvir, e vos anunciará o que está para vir. Isto torna-se a sua vida de íntimo do Espírito Santo. Tem um discernimento sólido para saber o que fazer e o que não fazer em cada momento da sua vida, porque consegue ouvir Deus. Deixou o grupo dos que ainda se interrogam sobre a maneira como Deus fala e confundem tudo com a voz de Deus. Sabeis quando o vosso Espírito vos fala e quando é o Espírito de Deus. Movimentas-te sem medo aos impulsos do Espírito de Deus, porque confias nele. Por que é que acha que Abraão não duvidou da autenticidade da voz que lhe disse para sacrificar Isaque? Porque se tinha habituado a ouvir a voz de Deus e conhecia-a como conhecia a voz de Sara. Esta capacidade faz com que aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo sejam únicos e actuem de forma diferente dos outros. Imagine como Isaque deve ter parecido aos outros quando o viram a cultivar na terra que tinha fome. No entanto, quando ele colheu 100 vezes mais, eles ainda não conseguiam entender como isso aconteceu. Isso porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Sinal número 2. Profundo conhecimento da Palavra de Deus.
Sabe que muitas pessoas que estão no erro e acreditam em doutrinas estranhas citam a Bíblia para defender os seus erros? Eles interpretam mal as Escrituras e desenvolvem doutrinas estranhas a partir da Bíblia. Tentam usar o seu entendimento humano para interpretar a Bíblia. Não têm o testemunho do Espírito Santo dentro de si para lhes dar a interpretação correta do que leram. Usam o desejo, a cultura, a opinião popular e o intelecto para explicar as Escrituras. Essa abordagem carnal tem levado a muitos erros no corpo de Cristo. No entanto, o erro não afasta uma pessoa com intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3:6: Ele nos fez competentes como ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. As pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo podem entender as Escrituras através da interpretação que o Espírito Santo lhes dá. Não precisam de confiar num homem ou no Google para lhes dizer o que a Bíblia está a tentar dizer. Desvendar as Escrituras e aplicá-las às suas vidas já não parece árduo. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Que melhor maneira de compreender a intenção subjacente a cada versículo e afirmação da Bíblia senão através do Espírito Santo? Enquanto Jesus falava com alguns discípulos após a sua ressurreição, a Bíblia registra que ele lhes abriu o entendimento e eles compreenderam as Escrituras. Isto deve dizer-lhe que o entendimento humano só o pode guiar até certo ponto. É preciso que o Espírito Santo habite em nós para nos abrir as Escrituras, para que possamos compreender o que Deus quer que saibamos de cada passagem que lemos. Para aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo, a Bíblia já não parece um livro de história que tem de ser lido. Pode explorar as riquezas disponíveis na Palavra de Deus através da orientação do Espírito Santo. Pode aplicar a Bíblia à sua vida e receber a mensagem como se tivesse sido escrita diretamente para si. Está a ficar entusiasmado com esta revelação? Agora, aqui está a melhor parte. Sabe quando você passa por um momento difícil e sente que o mundo está contra você, e você está prestes a jogar a toalha e aceitar a derrota, mas de repente, uma escritura aparece dentro de você e bum! Ela contém a resposta às suas orações ou oferece conforto nesse momento difícil. Bem amado, isso é cortesia do Espírito Santo, e isso aconteceu porque você tem intimidade com Ele. Sinal número 3. Ousadia para pregar o Evangelho. A intimidade com o Espírito Santo dá-lhe uma ousadia incalculável para pregar o Evangelho onde quer que se encontre. O desejo vem, em primeiro lugar, da sua vontade de ver as pessoas chegarem a Deus. Quer que todos compreendam o sacrifício de Jesus no Calvário e deixem de viver como presas nas mãos do diabo, para que também possam experimentar a alegria e a paz que você experimenta como filho de Deus. Este desejo acompanha-o para onde quer que vá e leva-o a falar de Jesus, mesmo quando as pessoas não se sentem confortáveis com isso. Prega não só onde há descrentes, mas também na presença de crentes que provavelmente não defendem a verdade ou não estão confiantes nas suas convicções. Pode falar-lhes corajosamente de Jesus e até falar-lhes em fazer de Jesus o padrão geral das suas vidas. Não se sente confortável num lugar onde as pessoas comprometem a verdade e não pode ficar em silêncio nessas situações. Tenha coragem de lhes declarar a verdade. Agora, deve saber que não são só as pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo que declaram as suas crenças ou tentam corajosamente expor as suas opiniões e factos sobre as situações. Mesmo as pessoas que trabalham contra a verdade, os falsos mestres, também são muito ousadas e corajosas na sua abordagem para propagar a sua falsidade. No entanto, a diferença entre a ousadia dessas pessoas e a ousadia que vem da intimidade com o Espírito Santo é que o objetivo de tudo o que fazem não é para si próprios. Deseja ver Jesus glorificado, e as pessoas saem da ignorância para reconhecer a palavra de Deus. Isto motiva-o a gastar tudo o que tem por causa do Evangelho, e mesmo assim não se cala onde quer que vá e com quem quer que se encontre. Naturalmente, pode ser tímido e não gostar de falar em público ou de deixar que os outros o vejam.
quer sempre misturar-se com a multidão e, mesmo quando tem uma opinião diferente, não a diz em voz alta e, em vez disso, fica reclinado no seu canto. Não gosta de confrontos e, por isso, nem sempre prefere algo controverso ou que faça com que os outros levantem uma sobrancelha e o chamem a atenção para a sua afirmação. No entanto, na sua caminhada com o Espírito Santo, ao entregar o seu espírito a ele, passa deste estado para a ousadia através da capacitação do Espírito Santo. Pedro e os outros apóstolos experimentaram esta transição quando receberam o Espírito Santo. Eram as mesmas pessoas que fugiram quando Jesus foi preso por medo. Até Pedro, que o seguia, tinha tanto medo de ser associado a Jesus que disse que não o conhecia. Mesmo quando uma jovem lhe perguntou, ele não teve coragem de dizer que era discípulo. Isso porque ainda não tinham recebido a plenitude do batismo do Espírito Santo. No entanto, as coisas mudaram quando foram baptizados no Espírito Santo. A partir daquele dia, Pedro teve a ousadia de pregar o Evangelho e declarar a verdade das palavras de Deus diante de uma multidão de incrédulos. E através do seu sermão, 3.000 pessoas foram salvas. A Bíblia diz que o justo será ousado como um leão. Essa ousadia é contra toda falsidade e até mesmo contra as atividades do diabo. Quando o inimigo tenta projetar em nós o medo para nos fazer aceitar a derrota, recusamo-lo e mantemos a nossa posição na verdade. Não há ninguém que não possas confrontar com a realidade do Evangelho, independentemente do seu estatuto ou posição. Como Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo de confrontar Nabucodonosor, disseram: Ó rei, não temos cuidado em responder-te. Conheciam a verdade. Foram suficientemente ousados para a defender e declararam-na mesmo quando isso significava que teriam de lidar com a ira do rei. Esta é a mesma ousadia que tem quem tem intimidade com o Espírito Santo. Só treme perante a palavra de Deus e não a de qualquer homem. O seu coração está inclinado a ficar com o que a palavra de Deus diz e a fazer com que o maior número de pessoas que encontrar se alinhe com esta verdade. Quando Jesus estava prestes a partir, voltou a falar com os discípulos. Prometeu-lhes que o Espírito Santo viria e deu-lhes uma imagem do que seria deles quando recebessem o batismo do Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois de terem recebido o Espírito Santo, os discípulos tornaram-se testemunhas, e por todo o lado onde passavam, anunciavam Jesus. Mesmo quando eram espancados e ameaçados, não se calavam. Diziam: não podemos deixar de falar. Essa é a realidade de quem tem intimidade com o Espírito Santo. Não dá para ficar calado. Jeremias explicou melhor quando disse que a palavra de Deus era como fogo em seu peito. Por isso ele não conseguia parar de falar. É isso mesmo que acontece. Preferimos falar do que ficar calados. Agora, como alguém que tem intimidade com o Espírito Santo, fará mais do que apenas falar por zelo e empenho pessoal. O Espírito Santo encarregar-se-á do seu discurso. Ele porá as palavras na sua boca, e você saberá sempre as palavras certas. Além disso, as suas palavras terão tanto poder que convencerão as pessoas com quem fala. O Espírito Santo levará a mensagem da sua boca e a penetrará profundamente no coração daqueles que o ouvem. É por isso que, muito depois de teres partido, eles não conseguirão esquecer as palavras. Elas ecoarão nas suas mentes continuamente até que decidam render-se a Jesus. Essa é a bênção de ter intimidade com o Espírito Santo. Tornamo-nos uma bênção para o mundo através do nosso empenho em espalhar o Evangelho. Enquanto outros usam todos os meios ao seu alcance para se promoverem a si próprios e a agendas satânicas, você promove Cristo com as suas redes sociais, modo de vida, carreira e todos os aspectos da sua vida. A sua alegria é ver as nações abandonarem a maldade e renderem-se completamente a Cristo. Está a ser abençoado por este vídeo? Não clique em sair ainda. Ainda há mais sinais surpreendentes que você provavelmente não conhece. Vamos continuar. Sinal número 4. Uma paz profunda no seu coração. Ter uma paz indescritível dentro de si
é outro sinal de intimidade com o Espírito Santo. É humano ter medo e sentir-se incomodado com as coisas que acontecem à nossa volta, especialmente em tempos difíceis e quando a tempestade assola. Mas uma pessoa com intimidade com o Espírito Santo terá paz mesmo durante a tempestade. Esta paz vem porque o Espírito Santo está no comando, e o Espírito Santo compreende que o amor de Deus ultrapassa tudo o que lhe acontece, pelo que a situação não o pode dominar. Sabe que não está sozinho num momento de angústia e que o Senhor enviou os seus anjos para o proteger de todo o mal que possa surgir no seu caminho. Por isso, não tens medo. Mesmo quando tudo à nossa volta não parece estar bem, podemos dizer, está tudo bem, porque sentimos genuinamente o bem-estar e a calma dentro de nós. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, foram injustamente colocados na cadeia por algo que não fizeram. Eles estavam em paz, em vez de estarem tristes. Esta paz reflete-se no que fizeram durante a tempestade. A Bíblia registra que eles cantavam e louvavam o Senhor à meia-noite da sua aflição. Os cânticos eram tão altos que todos os prisioneiros os ouviram, e por fim, Deus veio em seu auxílio e quebrou as portas da prisão, levando-os à liberdade. E não foi só isso que levou à conversão do carcereiro e da sua família. Daniel experimentou essa paz quando foi lançado na cova dos leões. A Bíblia não registra que ele tenha entrado em pânico ou ficado agitado quando o amarraram para jogá-lo numa cova de leões famintos. Manteve a sua paz em Deus porque compreendeu que Deus não o deixaria sozinho nos momentos difíceis. David também confiava na capacidade de Deus para o defender, independentemente do que enfrentasse, e experimentou paz mesmo nos momentos mais negros da sua vida. Houve uma altura em que ele e os seus homens regressaram e descobriram que os inimigos tinham invadido a sua cidade e que esses inimigos tinham levado as suas mulheres, filhos e propriedades. Enquanto os homens que estavam com ele entraram em pânico e o culparam pela desgraça, a Bíblia diz que David se encorajou no Senhor. Ele não permitiu que o problema externo o atingisse para interferir na sua paz. Saiba que este nível de calma durante os tempos difíceis não é uma função de disciplina pessoal de qualquer tipo. Não é o resultado de conversas estimulantes ou vídeos motivacionais que lhe dizem para manter o rosto acima das águas e manter a calma em tempos sombrios. É humano ter medo quando as coisas não estão a correr como queremos, ou quando olhamos para o que está a acontecer à nossa volta e não vemos as coisas a nosso favor, mas a presença do Espírito Santo produz esta paz no coração dos crentes que têm intimidade com Ele. Eles não se perturbam, estão calmos e confiantes na presença de Deus, que supera tudo o que o inimigo trama contra eles. Sinal número 5. Amor incondicional por Deus e pelas pessoas. Sente-se atraído pelas pessoas. Dá por si a amar os outros e a estar naquele ponto em que não há nada que não possa fazer pelos outros. Este é o resultado da intimidade com o Espírito Santo. Deus ama tanto o ser humano que não há nada que se possa comparar a esse amor. Ele amou-o quando você não era digno do seu amor. Ele fez todo o trabalho e pede educadamente que pegue nas suas mãos e desfrute de tudo o que ele providenciou. Deus é paciente com a humanidade e não quer que ninguém pereça. Ainda assim, todos devem aprender sobre o seu sacrifício, afastar-se do mal e abraçar a vida. O Espírito Santo produz em si esse mesmo amor altruísta pelos outros. Os seres humanos são naturalmente egoístas e procuram cuidar de si próprios e do que os beneficia. Pensam em si próprios em primeiro lugar e, naturalmente, não fariam nada se isso não os beneficiasse direta ou indiretamente. Mesmo aqueles que fazem o bem e estão envolvidos em ações de caridade, fazem-no porque isso os faz sentir bem consigo próprios. Fazem-no para aliviar a sua culpa ou, à sua maneira, para expiar os seus pecados. Quando uma coisa não tem um efeito benéfico de retorno, o ser humano afasta-se dela e finge que não a viu. No entanto, quem tem intimidade com o Espírito Santo é diferente. Ele ama as pessoas e tem compaixão por todos à sua volta, mesmo por aqueles que nunca conheceu. O seu coração está com as pessoas e é capaz de fazer qualquer coisa para ajudar os outros através de todos os meios possíveis. Não esperam pela permissão de ninguém antes de aproveitarem todas as oportunidades que veem
para ajudar as pessoas a sentirem-se melhor e a tornarem-se melhores. São sensíveis às necessidades das pessoas à sua volta e não magoam ninguém deliberadamente. Mesmo quando as suas ações ou inações causam mágoa, rapidamente pedem desculpa e asseguram que a outra parte os perdoa completamente. Este amor traduz-se na sua vida cotidiana e nos seus empreendimentos. Não esperam ser motivados ou convencidos para ajudar os outros. Provavelmente, lembra-se da história do bom samaritano na Bíblia. Aquele que estava apenas a fazer uma viagem e encontrou um homem que tinha sido roubado. Este homem deixou tudo o que tinha a fazer para cuidar deste homem ferido e levou-o para um local onde seria devidamente tratado. Pagou as contas e até prometeu pagar mais para o caso de haver outras despesas quando regressasse, antes de continuar a sua viagem. Isto é típico de quem tem intimidade com o Espírito Santo. Não se limitam a dar a mão a quem pode retribuir. Estão abertos a ajudar toda e qualquer pessoa com quem se cruzam. Também não esperam para o fazer na presença de todos, para que as pessoas os reconheçam e elogiem por serem tão compassivos. Isto porque não o fazem para que as pessoas os vejam, como os fariseus que davam esmolas diante das pessoas, para que os outros os vissem e os reconhecessem como boas pessoas. Estas pessoas já ultrapassaram isso e nem sequer são motivadas pelos elogios dos homens ou pelo reconhecimento dos homens. A sua motivação é a presença do Espírito Santo no seu interior, que lhes diz continuamente o que fazer para o representar melhor na terra. Jesus, enquanto esteve aqui, viveu uma vida altruísta. Assim, uma pessoa íntima do Espírito Santo também reproduzirá esse altruísmo na sua vida cotidiana. Mesmo quando ninguém está a ver, mesmo no meio do seu quarto, está a ajoelhar-se, intercedendo por pessoas que provavelmente nunca conheceu, tudo a partir de um lugar de amor, primeiro por Deus e depois pelo seu povo. Quando Jesus deu o primeiro e maior mandamento, disse que deveríamos amar o Senhor Deus com todo o nosso coração, alma e mente. Sabeis que este nível de amor incondicional a Deus não é possível com a capacidade humana. Não importa o quanto uma pessoa tente, ela não pode chegar ao ponto em que sua totalidade é dada a Deus completamente. Guardará uma parte para si, os humanos para si. No entanto, uma pessoa que tenha intimidade com o Espírito Santo será completamente diferente. É capaz de amar Deus com tudo o que tem dentro de si. Não coloca nada acima de Deus. Não está com Deus por causa do que pode obter dele ou de todas as promessas das Escrituras. É por isso que podem ficar com ele em todos os momentos. Podem entregar tudo a ele e não ter medo porque o amam. Não há nada que tenham que não possam dar a Deus. Isto abre-lhes a possibilidade de terem várias coisas, porque Deus sabe que essas coisas continuam a ser dele, mas apenas sob a sua custódia. As suas experiências de vida são o que a Bíblia diz em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas também. O seu objetivo é conhecer Deus, amá-lo mais e descobrir formas de o fazer feliz. Perseguem a justiça e a santidade como o centro das suas vidas. Não esperam que alguém os motive para fazerem o que é correto. Uma vez que o Espírito Santo os estimula, eles começam a trabalhar, garantindo que fazem o que é aceitável a Deus. E como esse versículo promete, eles têm todas as outras coisas que muitas pessoas em todo o mundo estão correndo atrás. Mesmo que não comecem assim, quanto mais andam com Deus e crescem nele, mais as suas vidas se enchem de todas as coisas relacionadas com a vida e a piedade. Sinal número 6. Poder sobrenatural. Outro sinal notável na vida de uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo é o poder sobrenatural que essa pessoa manifesta na sua vida cotidiana. Já sabe que o Espírito Santo dá ao homem o poder de viver sobrenaturalmente. Esta vida sobrenatural manifesta-se não só através do caráter de Deus que encontra expressão na vida da pessoa, mas também na capacidade de Deus que a pessoa manifesta. As pessoas referem-se a este poder sobrenatural como o dom do Espírito. É quando um homem faz coisas que estão para além da capacidade natural do homem. Fazem-no sem esforço, sem
como se fosse natural para eles, devido à presença do Espírito Santo, que se tornou um com o seu Espírito e se pode manifestar através deles. Na Bíblia, notará que Jesus manifestou este poder sobrenatural de tal forma que curou os doentes, ressuscitou os mortos, libertou os oprimidos e ajudou os necessitados. Estes são os principais objetivos deste poder sobrenatural, e não são para um homem começar a sentir-se superior aos outros ou tornar-se orgulhoso. Na igreja primitiva, Paulo afirmou explicitamente que os dons do Espírito não são para proveito pessoal, mas para a edificação geral do corpo. Assim, ver estes poderes sobrenaturais na sua vida não é invulgar se tiver intimidade com o Espírito Santo. Através da orientação da Bíblia, saberá como utilizar bem o dom para não o perder. Terá sabedoria para além da sua educação natural ou nível de exposição. Esta sabedoria não vem de nenhum livro, curso ou homem, mas da presença do Espírito Santo em si. Será capaz de enfrentar as situações da vida a partir deste lugar de sabedoria, levando-o a fazer escolhas de vida superiores que o ajudarão a evitar os muitos erros que outras pessoas que não têm esta intimidade com o Espírito Santo cometem. Quando falas, falas com sabedoria. A sua maneira de juntar as palavras e de exprimir as suas ideias não será convencional. Conceberás maneiras de fazer as coisas que farão com que as pessoas te perguntem onde aprendeste essas coisas. Para além disso, outras capacidades sobrenaturais seriam evidentes na tua vida, tais como curar os doentes, fazer diversos milagres, profetizar e todas as outras. Elas viriam de dentro de ti e nem sequer serias tu a procurá-las. Eles viriam como um dom do Espírito Santo, por causa da sua devoção e consagração para construir intimidade com Ele. Para equilibrar este sinal, deve saber que nem todos os que fazem milagres ou coisas sobrenaturais têm intimidade com o Espírito Santo. Alguns nem sequer conhecem o Espírito Santo e não obtiveram o seu poder do lugar de intimidade com o Espírito Santo, mas de espíritos familiares. Quando Deus instruiu Moisés a ir ao Egito e falar com o faraó para libertar os israelitas, lembram-se dos 3 sinais que Deus pediu a Moisés para fazer quando ele chegasse ao Egito? Pois bem, depois de Moisés ter atirado a vara ao chão, esta transformou-se numa cobra. Adivinhem o que fizeram os magos no Egito? Também atiraram as suas varas ao chão, e essas varas transformaram-se em serpentes. No entanto, Deus provou a sua superioridade como Deus soberano quando a vara de Moisés, que se tinha transformado em serpente, engoliu as varas dos magos. Esses magos continuam a atuar no mundo de hoje, e eles têm os seus jogos em alta porque não é preciso ir a um lugar estranho para vê-los. Muitos deles estão nas igrejas, dizendo-se pastores e ministros. Eles são como aqueles de quem Jesus falou, e fariam muitas maravilhas, mas não com o seu espírito. Por isso, não se deixem levar pelo poder sobrenatural. Antes, ponham à prova todo o espírito. Por isso, se vir este sinal em alguém e quiser usá-lo como critério para concluir que essa pessoa é íntima do Espírito Santo, terá de considerar outras coisas. Estarão eles a promover-se a si próprios com o dom, ou estarão a promover Jesus? Os milagres, sinais e maravilhas estão a apontar os outros para Cristo, ou a fazer com que o seu coração se afaste dele? O Espírito Santo representa Cristo, e em tudo o que ele patrocina, verá Cristo glorificado. Está a gostar destes sinais de intimidade com o Espírito Santo? Há outros sinais que deve conhecer. Sinal número 7. Unidade com a vontade de Deus. A presença do Espírito Santo em si faz com que procure sempre a vontade de Deus, e o seu prazer está em fazer a sua vontade. A Bíblia diz que o Espírito de Deus perscruta a mente de Deus. Quando se tem intimidade com o Espírito Santo, um dos hábitos que será uma segunda natureza para si é orar no Espírito Santo. A Bíblia diz para edificarmos a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quanto mais orar no Espírito Santo, mais o Espírito Santo procura a mente de Deus e deposita mistérios da mente de Deus para si. O Espírito Santo abre-te para conheceres a vontade de Deus e dá-te a graça de agires sempre de acordo com a sua vontade.
A Bíblia diz em Filipenses 2:13: porque é Deus quem opera em vós o querer e o agir, para que se cumpra o seu bom propósito. Deus faz este trabalho através da presença do Espírito Santo a viver em si. O objetivo de toda a sua vida será procurar a vontade de Deus e cumpri-la. Repare que na vida terrena de Jesus, o seu objetivo foi sempre fazer a vontade de Deus e cumpri-la. Ouvirá Jesus dizer: é necessário que eu faça as obras daquele que me envia enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É-me lícito fazer a vontade de Deus. O seu foco e compromisso era com o cumprimento da vontade de Deus. Essa será a sua vida como alguém com intimidade com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo impulsioná-lo-á a viver de acordo com a vontade de Deus. Não procurará agradar ao homem, fazer nome ou promover-se. Todo o seu foco estará em Jesus ser revelado e a sua vontade ser feita. Mesmo o Espírito Santo em si não está lá para dar testemunho de si próprio. Ele está lá para apontar para Jesus e para o fazer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida em cada momento. David foi um homem que cumpriu a vontade de Deus para a sua vida. Não o fez com o seu poder, mas com a ajuda do Espírito Santo, e isto porque tinha intimidade com o Espírito Santo. David não era apenas um dos muitos que acreditavam em Deus, mas não o conheciam. Quando leres os Salmos, verás que ele tinha verdadeiramente uma relação com Deus. A sua relação com Deus não era uma relação geral, mas pessoal. Para uma época em que Jesus ainda não era glorificado, e ele tinha tal intimidade, saberás que ele era um homem genuinamente comprometido com Deus. Não admira que Deus lhe tenha chamado um homem segundo o seu coração. David fez da sua vida uma questão de fazer a vontade de Deus, porque conhecia Deus. Mesmo quando não tinha a certeza de que Deus queria que ele construísse uma casa para ele, David já tinha o seu coração voltado para isso. Quando Deus o impediu, ainda assim forneceu alguns dos materiais que Salomão usou na construção da casa. Devido à sua intimidade, David teve visões sobre o que estava para vir e até profetizou. Por fim, no Novo Testamento, o testemunho da vida de David é que ele serviu a Deus na sua geração. A Bíblia diz: Davi havia servido ao propósito de Deus em sua própria geração. Uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo terá o mesmo testemunho. Não servirá apenas a si próprio e aos seus interesses. A sua vida não será construir um império para si próprio. O seu objetivo final na vida será fazer a vontade de Deus, e não fará a vontade de Deus apenas uma vez, e depois continuará a fazer as coisas por sua conta. Continuamente, tende a descobrir o que Deus quer que faça em cada momento. Sabe que Deus é dono da sua vida e que é Ele quem manda. Ele tem o direito de lhe dizer o que fazer em cada momento, sem que você questione a sua autoridade. Esse é o lugar da completa submissão ao Espírito Santo. Enquanto os outros tomam decisões precipitadas com base nos seus sentimentos e objetivos pessoais, o seu foco está no que Deus quer que faça. Quer sempre fazer a sua vontade e não se debate antes de se render à sua vontade. Compreende que mesmo quando não sabe por que é que Ele lhe pede para fazer o que lhe está a pedir, tenha certeza de que tudo correrá pelo seu bem. A sua confiança está na sua palavra, que diz: porque eu conheço os planos que tenho para ti, declara o Senhor. Planos para te fazer prosperar e não para te prejudicar. Planos para te dar esperança e um futuro. Sabe que Ele sabe o que é melhor para si. Tem os seus melhores interesses no coração e dar-lhe-á sempre o melhor. Compreender quem Ele é, dá-lhe mais confiança nele. Uma vez que tem a certeza de que Ele cuida de si e está a olhar por si, tem prazer em fazer o que sempre lhe agradará. Jesus disse: eu faço sempre o que agrada a Deus. Esse será o seu modo de vida como pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai levá-lo a tomar atitudes que farão Deus feliz. Não se limitará a fazer as coisas sem pensar, mas compreenderá também que Deus vela por si e está sempre consigo. Esta consciência ajudá-lo-á a não entristecer o Espírito Santo que vive em si.
Pararás para pensar no que Jesus faria se estivesse na situação em que te encontras e darás por ti a fazer o que Jesus faria. Continuará a fazê-lo, mesmo quando isso for inconveniente para a sua carne. Pedirá desculpas primeiro, manterá a paz com todos onde quer que vá e mostrará que você é diferente. Sinal número 8. Convicção sobre a sua identidade. A intimidade com o Espírito Santo dá-lhe uma compreensão de quem é Deus e de como ele atua e fala conhecer-se a si próprio. Num mundo onde muitas coisas procuram definir-nos e dar-nos uma identidade, muitas ondas do que se passa procuram encaixar-nos numa categoria. Esta categorização confundiu muitas pessoas porque já não sabem quem são. Em vez de cair nessa categoria, o Espírito Santo faz-nos compreender a nós próprios. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9: Mas vós sois o povo eleito, o sacerdócio real, a nação santa, o tesouro de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este conhecimento vai para além do que sabemos na nossa cabeça, para uma realidade profundamente enraizada no nosso coração. Quando o mundo, Satanás e até mesmo os desafios tentam dizer-lhe o contrário e dar-lhe um novo nome, você não sucumbe. Em vez disso, reafirma a sua identidade devido à presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que és filho de Deus. Sabe que não está abandonado ou desamparado. Sabe também que não é um fracasso. Enquanto o diabo tenta fazer-te ver o pior, a tua mente não o consegue conceber devido à presença do Espírito Santo dentro de ti. Isto ajuda-o a manter a sua lealdade e devoção a Deus, mesmo quando enfrenta situações terríveis que procuram fazê-lo perder a sua fé. O Espírito Santo dá-lhe força para se manter firme nas suas convicções sobre aquilo que Deus fez de si. Não cede às dúvidas, às inseguranças e às crises de identidade que têm atormentado muitos hoje em dia. Mesmo quando a vida é difícil e já não tem a certeza, deita-se na cama e tem dificuldade em manter a cabeça erguida. Os desafios parecem impossíveis e sente-se a confiança a sair de si. O Espírito Santo, com quem tem intimidade, tem acesso ao seu espírito. A sua presença dentro de si vai agitá-lo de tal forma que não se renderá ao que o inimigo está a tentar fazer, nem perderá as suas convicções. Podes dizer: é por isso que estou a sofrer como estou a sofrer. Mas isso não é motivo de vergonha, porque eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que Ele é capaz de guardar o que lhe confiei até aquele dia. Sinal número 9. Uma vida de adoração. Para além de procurar continuamente fazer a vontade de Deus e agradar-lhe em todos os momentos, deseja passar toda a sua vida na presença de Deus. Este desejo vem do amor a Deus e às coisas de Deus. Isto cria em si uma devoção que o ajuda a criar intimidade com o Espírito Santo em primeiro lugar. O seu coração continuará a ansiar por Deus e por estar com Deus para manter esta intimidade. Este anseio é visível na vida de Paulo e no conteúdo das epístolas que escreveu às igrejas. O desejo e o foco do seu coração era passar tempo com Deus. Por isso, ele aproveitava todas as oportunidades para orar, adorar e mergulhar na presença de Deus. Sabe quando ama alguém e só consegue pensar nessa pessoa? Queremos passar tempo com essa pessoa. Todo o tempo que passamos com ela é precioso. Quando temos de passar algum tempo longe dela, é como se uma parte do nosso coração se fosse embora, e mal podemos esperar para a ver, ouvir a sua voz e estar com ela. É assim que vai ser quando tiver intimidade com o Espírito Santo. Fala com ele a toda a hora, onde quer que vá, mas ainda anseia por aquele momento de silêncio em que pode estar com ele, longe de todas as distrações da sua vida cotidiana. Tem um lugar especial onde passa tempo com ele. Tal como David, fica sempre contente quando chega a hora de entrar na sua presença. Não sente que nenhum tempo é demasiado para passar na sua presença. Nem sempre quer sair quando chega a hora de voltar para casa. A sua experiência é como a Bíblia registra no Salmo 42, 1. Como o cervo anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, meu Deus. Não se consegue fartar dele.
Quanto mais tempo passamos na sua presença em comunhão e consagração, mais queremos passar. Por isso, onde quer que vás, tenta erguer um altar para ele, para não quebrares a tua cadeia de comunhão. Independentemente das regras que dizem que não devemos rezar, isso não nos diz respeito. O seu objetivo é manter-se perto de Deus e deixar que o seu espírito permaneça unido a Ele através dos seus esforços diários. Os seus momentos mais felizes são quando passa tempo na presença de Deus, adorando, levantando mãos santas, conhecendo Deus e edificando o seu espírito para se tornar mais sintonizado com Deus. Sinal número 10. Castigo do Espírito de Deus. Alguns podem pensar que a intimidade com o Espírito Santo é igual a rosas e flores. Isso está longe de ser exato, porque construir intimidade com o Espírito Santo é igual à morte para si próprio, para a carne e para o mundo. Significa entregar-se como um sacrifício vivo diante de Deus, abdicando do seu corpo para que o Espírito Santo comece a viver através de si. Este processo não é agradável, especialmente para a sua carne. Como disse Paulo, vai negar-se a si próprio, submeter o seu corpo, crucificar a sua carne, mortificar os seus membros e permitir que a vida de Deus se expresse através de si. Esta intimidade abre-o ao escrutínio do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita num lugar contaminado, por isso você deve limpar e purgar completamente para que ele encontre expressão em si. Depois, como ele fica, dirige os assuntos da sua vida. Castiga-te quando tomas decisões erradas ou tentas seguir o caminho errado. Devido à intimidade, o castigo não será suave e delicado. Ouvirá em alto e bom som e não conseguirá resistir. A tua consciência tornar-se-á suficientemente hiperativa para detectar qualquer sinal de decadência ou de má conduta. Tudo o que não for justo será imediatamente uma área proibida para si. Mesmo quando outros cristãos o fizerem e disserem que não tem importância, serás incapaz de o fazer. A tentativa de o fazer vai deixá-lo com uma sensação terrível e vai dar imediatamente por si a arrepender-se, a pedir desculpa e a corrigir as coisas. Agora que já conhece os sinais que se manifestam na vida de alguém que tem intimidade com o Espírito Santo, é a altura de avaliar a sua vida. Tem estes sinais na sua vida? Sente compaixão pelos outros e é capaz de fazer tudo para os ajudar, mesmo quando eles não sabem que os ajudou? Consegue fazê-lo mesmo quando eles não lhe podem pagar? Mesmo que eles não fiquem gratos e provavelmente o insultem por tentar ajudar e lhe digam que não precisam da sua ajuda, consegue negar-se a si próprio só para pôr um sorriso na cara dos outros? Amas Deus de todo o teu coração? Ou só estás com Ele por causa do que vais receber dele? És daqueles que chamam Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele? Seja qual for a categoria em que se encontre, este é um apelo para que suba mais alto, para dar um passo em direção à intimidade e ir mais fundo em Deus. Ouça isto antes de se descartar, dizendo que está muito longe e que não acredita que seja possível construir uma intimidade com o Espírito Santo. Não é demasiado tarde para si. Ainda não chegou ao fim do caminho. Clicar neste vídeo e vê-lo até este ponto é um sinal de que ama Deus e deseja conhecê-lo intimamente, o que é uma vantagem. Agora, quanto à pergunta, como é que se constrói a intimidade com o Espírito Santo? É simples. Construir intimidade com o Espírito Santo não é ciência de foguetões. No entanto, por mais simples que seja, requer participação ativa e desejo. Se não o desejar ou não lhe prestar atenção, não será capaz de pagar o preço que isso implica. Sim, ouviu bem. Há um preço envolvido na construção da intimidade com o Espírito Santo. No entanto, não deixe que esta menção de um preço o afaste deste caminho glorioso em que pôs os pés. Como disse Jesus, ninguém que põe as mãos no arado e olha para trás é digno. Por isso não desanimes. Deveis também saber que o preço não é invulgar ou que não podeis pagar. É o que podes pagar. Por isso relaxa e vem. Como já foi dito, o desejo é o primeiro preço para construir a intimidade com o Espírito Santo. Sim, é tão simples quanto isso, mas muito profundo.
Repara que não tentas ter o que não desejas. É por isso que é preciso desejar a intimidade para começar a viagem. Se não desejares aprofundar o Espírito Santo, podes permanecer cristão durante anos, mas não terás intimidade. Deves saber que há uma diferença entre ter apenas o Espírito Santo a viver em si e ter intimidade com o Espírito Santo. Recebemos o Espírito de Deus na salvação, mas isso não é tudo. Esse é o início da jornada e o primeiro passo para uma vida de intimidade com o Espírito Santo, se seguirmos em frente e continuarmos a procurar. No entanto, o problema é que muitas pessoas pensam que, uma vez que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, isso é tudo. Não, isso não é tudo. Há mais em Deus, e a intimidade com o Espírito Santo permite-lhe desfrutar mais disso. Provavelmente tem pessoas específicas que conhece, mas de quem não é muito próximo. Podem ser os seus vizinhos ou colegas de trabalho. Partilhamos amabilidades, mas nada mais do que isso. Não partilha com elas momentos íntimos nem detalhes da sua vida, porque não são próximas de si. Esta é a mesma relação que alguns crentes têm com o Espírito Santo. Eles são genuinamente salvos e têm uma medida do Espírito Santo, mas não vão além disso. Não partilham a intimidade com o Espírito Santo, nem lhe dão um espaço proeminente nos seus corações. Não admira que não tenham atingido a plenitude de vida que Jesus quer que os seus filhos tenham. Para ter tudo o que Jesus lhe prometeu como filho, tem de andar de mãos dadas com o Espírito Santo. Lembre-se de que o Espírito Santo foi enviado como um consolador para continuar de onde Jesus parou, para que não fique sozinho em nenhum momento da sua vida como filho de Deus. Agora que já sabe a importância de desejar andar de perto com o Espírito Santo e não de longe. É a altura de passar ao nível seguinte, que é a oração. Nunca é demais realçar o lugar da oração na construção da intimidade com o Espírito Santo. Falar aqui de oração é falar de como se reza, da compreensão que se tem da oração e do tempo que se permanece em oração. Sim, tudo é essencial. A oração não é apenas um sistema que Deus concebeu para obtermos coisas dele. Deus concebeu a oração para que se aprofunde a sua intimidade. É uma conversa entre ti e Deus. E sabes que quanto mais falares com Deus, melhor o conhecerás, tal como em qualquer outra relação. Não se pode tornar íntimo da pessoa com quem se fala de vez em quando. É preciso falar profunda e constantemente sobre tudo para o conhecer. A isto chama-se comunhão. Portanto, se só tem rezado ocasionalmente, sabe que isso não o ajudará a criar intimidade. Está na altura de ter uma vida de oração consistente. É necessário dedicar um determinado momento do dia à oração, como se fosse um encontro com Deus. Enquanto reza, não se limita a deitar palavras fora. Tem consciência de que se trata de uma conversa e não de um monólogo. Enquanto fala, ouve e deixa-o falar. Quando escuta e fica quieto na presença de Deus, começa a ouvi-lo. Não se dirige a ele apenas para fazer pedidos. Em vez disso, fica na sua presença agradecendo-lhe, dizendo-lhe o quanto o ama e pedindo-lhe que assuma o controle enquanto se esvazia perante ele. Este é o tipo de oração que o pode guiar para a intimidade. Outra grande estratégia de oração para construir intimidade com o Espírito Santo é orar no Espírito. Quando reza no Espírito, o seu Espírito reza e comunica mistérios profundos diretamente ao Espírito Santo, o que o aproxima do Espírito Santo porque está a falar a sua linguagem. Depois da oração, é preciso desenvolver a intimidade com o Espírito Santo, estudando a palavra de Deus. O Espírito Santo é o seu professor, e Deus já lhe deu o manual de instruções. Mas como é que ele o ensinaria se o manual permanecesse fechado? É por isso que passar tempo de qualidade lendo e estudando a palavra de Deus, para conhecer a mente de Deus, o aproximará do Espírito Santo. Quando não abrimos a Bíblia apenas porque estamos na igreja, ou porque queremos ganhar uma discussão, mas a estudamos meticulosamente como uma carta escrita pelo nosso amante para que o conheçamos, começamos a conhecer a mente de Deus, o que nos aproxima dele. Para além do estudo, a meditação da palavra de Deus também vivifica e transforma a sua mente, tornando-o mais inclinado ao Espírito Santo e ajudando-o a conhecê-lo melhor. Para coroar tudo isto, para além do estudo e da meditação,
A obediência à palavra de Deus aproxima-o dele mais rapidamente do que qualquer outra atividade. Deus gosta quando os seus filhos lhe obedecem. A Bíblia diz: Vós sois verdadeiramente meus discípulos, se guardardes os meus mandamentos. Esta obediência pode estar a criar uma barreira entre si e o Espírito Santo. Porque não está pronto para fazer o que ele pede, então evita passar tempo com ele. Isso não lhe fará bem a longo prazo. Ao tentar construir uma intimidade com o Espírito Santo, não se esqueça de que o inimigo vai tentar tentá-lo a não manter uma vida rendida a Deus. Por isso, deve manter e alimentar a sua relação com o Espírito Santo. Dê prioridade a esta relação e evite todas as distrações que o inimigo lhe queira provocar. Cultive a amizade com o Espírito Santo ao ponto de ele se tornar o seu melhor amigo e a pessoa a quem recorrer em qualquer dia e em qualquer altura. A Bíblia diz: Aproxima-te de mim, e eu aproximar-me-ei de ti. Se ficar longe de Deus, ele também ficará longe de si. Para o conhecer plenamente, aproxime-se dele. Agora que já sabe como construir intimidade com o Espírito Santo, a questão é: vai passar por este processo? Será este um preço demasiado elevado para conhecer melhor Deus? Se o preço não for demasiado alto para si, então os benefícios de ter intimidade com o Espírito Santo também serão a sua parte. E de facto, nunca é demais realçar os benefícios. Uma vida íntima com o Espírito Santo é diferente de uma vida distante do Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo faz de si um receptor de todas as coisas relativas à vida e à divindade. Tem os frutos do Espírito, torna-se um com o Pai e vive acima da confusão e da intimidação do inimigo. O Espírito Santo ajuda-o a vencer as tentações e a permanecer firme mesmo durante as adversidades e dificuldades. O Espírito Santo conforta-o nos momentos difíceis e nunca está sozinho. A sua relação com ele torna-o sempre consciente da sua presença nos momentos difíceis. Para além disso, o Espírito Santo oferece-lhe sempre uma ajuda sobrenatural. Paulo diz: Se só neste mundo temos esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se tudo o que constitui um benefício de viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo fosse apenas deste mundo, então não seria essencial se uma pessoa não tivesse intimidade com o Espírito Santo. No entanto, o seu benefício vai para além deste mundo atual e transcende a eternidade. Se mantiver intimidade com o Espírito Santo aqui na terra, ele caminhará consigo até o entregar ao Pai no final da sua jornada. Está pronto para usufruir destes benefícios? Oremos. Obrigado, Pai, por me enviares o Espírito Santo como um amigo, um professor, um consolador e um guia neste mundo escuro. Obrigado porque não queres que eu esteja sozinho, para que eu possa ter a confiança de que não estou sozinho em todos os momentos. Enviaste o Espírito Santo para habitar em mim. Neste momento, peço a graça de cultivar esta relação com o Espírito Santo, para que eu possa deixar de ser um cristão superficial para me tornar íntimo do Espírito Santo. Ajuda-me a aproximar-me de Ti com todo o meu coração, não para Te seguir à distância, mas para andar diante de Ti em santidade e justiça. Peço-Te que me ajudes a passar tempo em comunhão com o Espírito Santo para edificar o meu espírito e tornar-me um com o Espírito de Deus. Dá-me a graça de vencer todas as distrações do mundo que possam querer impedir-me de pagar o preço de permanecer na Tua presença até construir esta intimidade. Rezo contra o medo, a dúvida, o mundanismo e todas as outras táticas que o diabo possa usar para me afastar do lugar de completa devoção e consagração a Ti. Pai, ajuda-me a amar-Te com todo o meu coração, alma e mente. Ajuda-me a chegar a um ponto em que a minha total lealdade seja para contigo, em que nada possa tomar o Teu lugar no meu coração ou mesmo afastar-me de Ti. Sei que o diabo vai tentar afastar-me deste lugar de intimidade e devoção, mas rezo para que não caia nas suas táticas. Ajuda-me a concentrar-me em Jesus e a manter a minha devoção exclusiva a Ele. Ajuda-me a continuar a render-me aos ditames do Espírito Santo. Quero seguir a sua orientação para que a minha vida se alinhe com a Tua vontade para a minha vida.
Compreendo que os teus planos para mim são planos de bem e não de mal, para me fazer prosperar e dar-me um fim esperado. Ajuda-me a lembrar-me disto quando as situações à minha volta não parecem boas. Sei que o desejo do demônio é que eu perca a paz que tenho através da presença do Espírito Santo em mim e que abra a porta à ansiedade, ao medo e à agitação. Mesmo assim, recuso-me a ser vítima das táticas do diabo. Rendo-me à ação do Espírito Santo e peço-lhe que me ajude a valorizar a minha paz. Ajuda-me a lembrar-me sempre que quando entrego a minha paz e começo a ter medo, dou ao diabo acesso para atormentar a minha vida. Aceito a paz que me deste e peço-te que me ajudes a mantê-la. Ajuda-me a desejar sempre passar tempo na tua presença e a dar prioridade à tua procura acima de tudo o resto no mundo. Faz com que o meu coração ande sempre atrás de ti, tal como o veado anda à procura dos riachos. Desejo viver na tua presença todos os dias da minha vida e manter esta intimidade contigo. Ajuda-me a não fazer nada que possa entristecer o Espírito Santo. O pecado, Satanás e o inferno não criarão uma barreira entre mim e o Espírito Santo. Onde quer que eu vá, dá-me a ousadia e a lealdade para declarar a tua palavra tal como ela é. Não mudarei nem diluirei a palavra. Não vou mudar ou diluir o Evangelho para agradar as pessoas, para que elas gostem de mim. Ajuda-me a fazer de ti o meu último controlo. Farei sempre o que te agrada apenas a ti. Não me importarei com o que o mundo diz de mim, desde que esteja satisfeito comigo. Senhor, sei que a construção da intimidade com o Espírito Santo implicará o abandono de certas coisas que me são queridas e sacrifícios para eliminar algumas coisas da minha vida. Não confio nas minhas forças para o conseguir. Peço-te que me fortaleças. Senhor, peço-te que me ajudes a ultrapassar os momentos em que tenho de me afastar da multidão para me manter fiel a ti. Ajuda-me sempre a lembrar que estás comigo e que o teu amor me rodeia. Peço-te que me ajudes a manter uma vida de sacrifício altruísta em prol da humanidade, para que eu possa verdadeiramente deixar a minha luz brilhar, para que todos os homens te vejam e te glorifiquem. Não permitirei que nada me impeça de fazer brilhar a luz. Mesmo quando os homens não apreciam o que estou a fazer, ou tentam desvalorizar todos os esforços que faço para dar a conhecer Jesus à minha volta e tornar o mundo um lugar melhor para os outros, não vou parar até te ver cara a cara e receber a coroa de recompensa pelo meu trabalho de amor. Obrigado, Pai, porque em nome de Jesus eu oro. Amém. Amado, uma vida de intimidade com o Espírito Santo coloca-o no pedestal de ter uma vida superior. Sabe na sua cabeça que Deus está sempre consigo e tem um testemunho à sua volta de que Ele está lá. Vê as suas mãos em todas as áreas da sua vida. Na verdade, sabe que Ele é um amigo mais próximo do que um irmão. Tentar viver vitoriosamente sem o Espírito Santo é como fazer uma omelete sem ovos. Ele é o elenco principal da série e não pode ser posto de lado. Saber isto ajudá-lo-á a tratar a sua relação com Ele como preciosa. Não o negligenciará nem o ignorará durante muito tempo. Quando precisar de alguma coisa dele, irá procurá-lo. Faz parte da sua agenda diária passar tempo de qualidade na sua presença para construir intimidade, confiança e comunhão. Quanto mais o fizer, mais parecido com Cristo se torna, e a sua intimidade com o Espírito Santo aprofunda-se. Nenhuma relação cresce sem esforço e intencionalidade. O esforço também não deve ser unilateral para que seja uma relação saudável. O Espírito Santo já está a fazer a sua parte. Pode fazer a sua parte para vivificar o seu espírito e tornar-se um com o Espírito de Deus. Quando o faz, mergulha-se numa avalanche de bênçãos de Deus. Obrigado por assistir. Partilhem com outros e não se esqueçam de carregar nos botões gosto e subscrever. Deus vos abençoe ao fazê-lo.